Então vamos lá? Olha, esse título pode parecer sensacionalista, mas não é isso não. Realmente você não pode investir no Tesouro Selic em 2020 antes de assistir esse vídeo aqui para você entender o que está acontecendo, porque muita gente agora vai tomar um baita susto. Então, o Tesouro Selic está tendo uma rentabilidade negativa, mais ou menos desde setembro ali. E não estamos falando ali do negócio da inflação, não, apesar que a gente vai explicar isso também. A gente está falando sobre uma rentabilidade de fato negativa, nominalmente negativa. Você colocar R$1.000 e diminuir para 997, por exemplo, está acontecendo isso por agora, pelo menos durante alguns meses aí. Isso deve continuar acontecendo no Tesouro Selic. Essa seria uma live aqui específica, na verdade, para o pessoal do curso. Então seria uma live lá que eu ia fazer na quinta-feira com eles, mas eu decidi gravar um vídeo porque esse vídeo vai ajudar muita gente. Eu sei que a maioria de vocês aí tem o Tesouro Selic, usa ele para várias coisas, algumas pessoas até para reserva de emergência, e eu vou abordar alguns pontos aqui e o que você pode fazer e como que você pode entender a situação de agora. Antes de mais nada, é importante, se você não é inscrito no canal ainda, já se inscrever, já deixar o seu like e ir lá no Instagram, @ORaulSena, que eu tô pensando em fazer um sorteio lá nos stories hoje, hein? Então dá uma olhada lá, que talvez pode ser hoje que eu fiz, então confere lá, não sei se vai ser hoje ou amanhã, mas vai rolar essa semana, vai dar uma olhadinha lá nos stories para você ficar por dentro, tá? Então é o seguinte, a taxa Selic, ela vem sendo cortada ali, né, consistentemente mesmo, assim, desde mais ou menos setembro de 2016. Nunca mais teve uma alta na taxa Selic desde setembro de 2016. Ou ela foi mantida por um tempo, ou foi cortada. Aqui nesse gráfico você consegue ver, a gente sai ali de 14,25% em setembro de 2016 até agora nos patamares onde a gente está de 2% aqui em outubro de 2020, né? Eu vou presumir que você já saiba o que é a taxa Selic aqui para esse vídeo, que é a taxa básica de juros aí do país, mas se você não souber, dá uma pesquisada antes de vir aqui, porque eu não posso voltar nesse assunto aqui, porque já é muito completo esse vídeo aqui. Se eu for ainda atrasar mais, vai ficar um vídeo muito extenso, vai ficar um pouco chato de assistir. É o seguinte, se você investir no Tesouro Direto hoje, com a taxa que a gente está tendo ali de 2% que o Tesouro Selic está te oferecendo, se você considerar só a inflação, né, que já teve esse ano, então nesse quadrinho aqui, que é tirado do site do Banco Central, você pode ir lá e conferir, não foi eu que inventei esse quadro aqui, tá? Você vê ali a inflação de 2,44% nos últimos 12 meses. E a taxa Selic está em 2%. Então isso significa ali que se você investir no Tesouro Selic hoje, né, você deixar seu dinheiro lá no Tesouro Selic agora, pegar R$100 e colocar no Tesouro Selic agora, significa que se você tivesse feito isso há 2 meses atrás, você teria ficado aí 0,44% mais pobre, né? Então você teria agora R$ 99,56. Não lá. Lá você teria visto o número teoricamente subir. Só que na vida real, porque a inflação foi de 2,44% e a rentabilidade foi de 2%. Se você não sabe o que é inflação, é aquele negócio que faz você perder o poder de compra. A gente pode simplificar assim, por exemplo, os preços das coisas sobem, seu dinheiro continua o mesmo. Então, o dinheiro teria se desvalorizado, você não está ganhando nada. É aquela velha frase que a gente falava da poupança antigamente, aconteceu enfim com o Tesouro Selic, né? Mas aí tem uma complicação. A meta da inflação para esse ano é, na verdade, de 4%. Então aqui no panorama econômico você consegue ver que a meta da inflação é de 4%. Isso significa que se você colocar R$100 ali, imagina que você está rendendo 2% e está perdendo 4%, né? Então você teria ali uma perda de quase o dobro, né, do que você colocou. Então você estaria ali com R$100 investidos no Tesouro Selic. Se o governo conseguir cumprir a meta da inflação, que eu espero que ele consiga, né, se as coisas não piorarem ainda mais, você teria ali no final do ano o equivalente a R$98 em poder de compra. Então seus R$100 teria ficado ali com o governo e você teria recebido menos do que você investiu. É uma loucura, né? Você teria transformado R$100 em R$98 investindo no Tesouro Selic. Então ele passou a ser ali o que a gente falava antigamente da poupança, passou agora para o Tesouro Selic. Só que isso daí, né, tudo bem. Muita gente fala assim, mas é melhor ali no Tesouro Selic rendendo 2%, né, do que na conta do banco não rendendo nada. E de fato, né, se você deixar ele na conta do seu banco, você vai perder muito mais dinheiro. Só que aí vem uma grande frase das pessoas aqui, e que esse é um problema gravíssimo, tá? As pessoas falam, não, mas para minha reserva de emergência, eu prefiro deixar no Tesouro Selic. E aí, cara, eu vou falar uma coisa aqui muito séria para vocês agora. Esses 2% aí que você tá querendo evitar de perder, né, você coloca ali R$1.000, e aí você não quer perder 2% ali, você quer ganhar esses 2% de toda forma, né, quer diminuir a perda, na verdade, né, porque perder você vai de todo jeito por causa da inflação.
inflação, mas você quer ali por causa de R$20, você pega toda a sua reserva de emergência e coloca lá. Ah não, eu tenho R$10.000 investido, por causa de R$200, pega toda a sua reserva, né, e coloca lá no Tesouro. Aí o que acontece? Imagina que um dia igual hoje, você está aqui agora às 13 horas e 16 minutos aqui, você vai lá na sua corretora tentar sacar o seu dinheiro do Tesouro porque você teve uma emergência. Mas porque você quebrou a perna, alguma coisa, você teve uma emergência, você precisa sacar o dinheiro. Primeira coisa, você teria que esperar um dia útil, né? E se fosse final de semana, o mercado estaria fechado. Mas aí é isso que você se depara com essa tela aqui, ó. O mercado está suspenso por tempo indeterminado. Isso acabou de acontecer, foi hoje, né? E quando isso acontece aqui, pode ser que seja meia hora, pode ser que seja 20 minutos, pode ser que seja um dia inteiro. Então, o lugar de guardar sua reserva de emergência não é em um lugar onde você vai ter uma rentabilidade, é em um lugar onde isso está sempre disponível. Eu deixo minha reserva de emergência na conta corrente. Ah, Raul, você vai perder? Cara, vou mesmo, né? Eu vou ter uma perda ali, vou perder R$1.000, sei lá. Só que quanto custa dormir em paz, tá? Não coloque a reserva de emergência de vocês no Tesouro Selic. Então, isso aqui é primeiro passo, né? Primeira coisa, saber que agora está com a rentabilidade negativa e segundo, que a reserva de emergência não deve ficar lá. Agora não, ainda quero usar o Tesouro Selic ali. Beleza, você quer usar o Tesouro Selic ali para deixar o seu dinheiro investido, você tem que saber de um terceiro problema aqui. Então você pode ter ficado meio surpreso com essa rentabilidade negativa da inflação e tudo, mas até aí, gente, está perfeitamente normal, isso acontece, né? A taxa de juros está muito baixa e ali a gente acabou perdendo para a inflação nesse tipo de investimento, mas ainda assim o Tesouro Selic ali continuaria sendo uma ideia atrativa para a maioria das pessoas ali, porque você simplesmente veria ali o seu dinheirinho, pelo menos dar uma subidinha ali, né? Nominalmente você teria um problema. Mas agora a gente começou a ter perdas nominais mesmo. Então se você começar a colocar R$1.000 ali no Tesouro Selic, pode acontecer de você perder dinheiro. E as pessoas que colocaram, na verdade, se você investiu ali em agosto ou por esses tempos agora, em setembro você viu o seu dinheiro diminuir. Pode checar lá no Tesouro que você vai ver que o seu dinheiro diminuiu, né? Pode abrir aí o site do Tesouro que você vai conseguir ver isso rapidamente. Eu vou mostrar aqui para vocês com um exemplo para você entender o que aconteceu, né? Então, esse exemplo aqui é um exemplo muito legal. Em agosto, né, eu estava lá dando aula para os meninos no curso, na única verdade possível, e eu fiz a compra de alguns títulos ali para usar de exemplo, né? Então aqui, olha só, fiz lá o investimento, todo felizinho, 26/8, né? Coloquei um dinheiro no Tesouro Selic. Olha só o que aconteceu. Então foi passando os dias e o Tesouro começou a cair. Ué, Raul, mas tem um monte de influenciador que me disse que o Tesouro Selic só ia para cima. Em condições normais, sim, né? Então, o Tesouro Selic em condições normais ali, você nunca perderia dinheiro aqui com a marcação a mercado, porque ela não costuma afetar o Tesouro Selic. Então, você não veria isso aqui acontecer jamais no título do Tesouro Selic. Raul, se eu não veria e eu estou vendo, né? Eu vendo, não acredito. Então, ali, por exemplo, o meu dinheiro diminuiu, né? A letrinha pequena ali, mas o preço real, né? Tá R$4.120. E o preço que ele deveria estar era 4.170. Se você for aqui na rentabilidade, olha só, você encontra ali uma rentabilidade negativa de 1,220%, né? Então você encontra ali um título que perdeu dinheiro, né? Investiu um valor investido 4.163 e eu tenho agora R$4.112,17. What the fuck, né? Você deve estar se perguntando, o que diabos aconteceu aqui, Raul? Me explica, pelo amor de Jeová, que merda que é essa aqui. E aí eu vou te explicar aqui agora então. Então, de maneira muito simples, esse é o site do Tesouro Direto, onde você consegue ver o histórico das taxas do Tesouro Direto. Aqui você consegue ver o histórico de todos os anos, de um ano inteiro, de 30 dias. Então, você consegue ver o histórico e o preço dos títulos aqui. Então, aqui na taxa, você está vendo aqui, a taxa normal Selic é aquela que você fala o seguinte, a taxa Selic está ali em 2%, essa é a taxa Selic. Só que o Tesouro ele pode ser negociado ainda com um ágio ou com um deságio. Então, eu estou aqui no site da minha corretora e você consegue ver aqui que o Tesouro está sendo oferecido Selic mais 0,35%. O que aconteceu, né? O Copom ali foi abaixando a taxa Selic, cortando a taxa, naquela escala que vocês viram ali, eles foram cortando, a taxa ficou extremamente baixa, então a taxa ficou em 2%. E aí ele colocou o Tesouro no mercado para as pessoas emprestarem dinheiro. As pessoas, olhando que a rentabilidade está negativa, decidiram não emprestar dinheiro para o governo. Para que eu vou emprestar dinheiro para o governo para perder para a inflação ali, né? Eu prefiro simplesmente investir em outros países, nos títulos de outros países. Já posso mostrar para vocês como é que vocês podem fazer isso agorinha, mas eu prefiro emprestar dinheiro então para o Uruguai, para a Rússia, eu prefiro emprestar dinheiro para o México, eu prefiro emprestar dinheiro para qualquer país que esteja me oferecendo mais de 2%. Também tem investidores internacionais aqui. O cara fala, nossa, vou investir no Brasil recebendo 2%, perdendo ali para a própria inflação desse país, então não faz muito sentido. Vários investidores brasileiros não viram sentido em emprestar dinheiro para o governo nessa
taxa, ele não conseguiu vender os títulos. E aí ele teve que começar a oferecer essa belezinha aqui, ó. Então você vê aqui mais 0,35%, que é o chamado deságio. Então, um título público ele pode ser oferecido com ágio ou com deságio. O que é um deságio? Significa que ele está te oferecendo 2% mais 0,35%. Então, esse título aqui, se você comprar, seria por 2,35% ali ao ano, né? A rentabilidade dele, se considerar a Selic de hoje, se ela não mexer. E aí, mesmo assim, ele começou oferecendo 0,5%, 0,4%, 0,10% e as pessoas ainda assim não queriam comprar, até chegar nesse nível aqui de 2,35%. Quando o governo oferece esse título aqui com negativo, então Selic menos 0,05, poderia acontecer também. Aí é o chamado ágio, tá? Quando é com ágio, é menos aqui, é negativo, por quê? Porque ele tá vendo que tá saindo muito bem, os títulos do Tesouro ali, tá fácil dele fazer a rolagem da dívida dele, tá muito simples de vender esses títulos, então ele vai ali e oferece um ágio, né? Então ele tira, na verdade oferece, né? Ele penaliza ali, coloca um ágiozinho para poder diminuir realmente as compras do título aqui. E quando ele coloca um deságio, deveria aumentar as compras. Só que o que aconteceu? O Tesouro foi colocando o deságio, começou ali em 8/9, né? Em setembro, por isso que eu falei que foi em setembro que aconteceu esse fenômeno. Oferecendo 0,04 de deságio, aí foi 0,04, depois 0,06 em 15, no dia 15 de setembro, né? Depois ali no dia 16 de setembro 0,07, depois 0,8, depois 0,09, depois 0,10, depois no dia 24 0,10, né? E aí foi subindo. 0,20 no dia 1º de outubro, há poucos dias atrás, na semana passada, estava sendo isso aí, basicamente 0,20, e ele não conseguia ali fazer as pessoas comprarem os títulos, o investidor está penalizando feio essa taxa Selic, que realmente está em patamares que não dá para manter num país desse. O Brasil tem um risco muito maior, o risco do Brasil subiu, gastou dinheiro demais com o coronavírus e quer abaixar a taxa Selic. Simplesmente não tem pessoas dispostas a emprestar dinheiro para um país que está subindo no ranking de risco e está abaixando o prêmio. Deveria ser justamente o contrário, se o país ficou mais arriscado, ele oferece uma taxa maior. Não foi o que aconteceu, o governo tentou forçar uma taxa Selic abaixo e está tendo que oferecer 0,35% aqui de deságio, né? Eu não sei se eles vão conseguir manter a taxa nesse ritmo que eles querem de 2%, ou se na próxima reunião do Copom eles vão ter que fazer um reajuste. Mas a questão é a seguinte, está 0,35% de taxa, e aí o que acontece? Se vocês se lembram do fenômeno ali de marcação a mercado, que normalmente age ali nos títulos pré-fixados ou IPCA, o que acontece? Se a taxa subiu, né? Se a taxa subiu ali, o que teria que acontecer? O título vai ter que ser remarcado. Então o preço do título cai. A taxa subiu, o preço do título cai, né? Por quê? Porque ele tem que garantir a rentabilidade lá no final. E aí o que aconteceu com o preço do título? Aqui você observa, olha só. Então a gente via ali em 8/9, a taxa começou a subir, o preço do título começou a cair. Isso significa que se você tinha dinheiro aqui no Tesouro, você começou a perder dinheiro. Então, oficialmente, olha só, ele sempre estava numa crescente ali, você pode ver que ele sempre estava numa crescente, né? Então ele estava sempre oferecendo ali. Teve uma quedinha aqui muito pequena, então se você ver ali nas taxas também de todos os anos, vai dar o mesmo cenário, você vai ver ali que teve uma quedinha muito pequena, no aumento de taxa ali no dia 21/2, né? Aí passou pro no mês 3 ali, então a gente passou a negociar com 0,03 de deságio. E aí o que aconteceu? O título ali ele teve uma pequena baixadinha de preço, mas muito sutil e insuficiente para gerar ali qualquer burburinho. Mas agora aqui nos últimos 90 dias, se você olha, então o preço do título saiu ali de 10.682, para quem colocou, por exemplo, 100 mil reais ali, quem comprou muito mais de um título, viu o dinheiro abaixar ali, né, bastante para 10.548,67. Ainda é um ajuste muito pequeno, não é motivo ali para você ter um pânico nem nada, só que para você entender aí, o Tesouro Direto agora ele está com a rentabilidade nominal negativa. Além do efeito da inflação, ele está com uma rentabilidade nominal negativa. Eu, Raul Sena, não empresto dinheiro para o Tesouro Selic nessas condições porque eu não tenho motivo para fazer isso. Por quê? Se lá fora no mundo eu tenho ofertas bem melhores, por que eu emprestaria dinheiro para o governo brasileiro nessa situação aqui, a essas taxas, né? Eu prefiro outros países. Já que vamos falar de países emergentes aqui, aí você vem aqui no ETF.com, bota ali EMB ou qualquer outro aqui, eu vou mostrar alguns outros para vocês verem, né? Então aqui você vê vários ETFs aqui de mercados emergentes. O que é isso, né? São países ali, você pode pegar as dívidas públicas, né? Títulos públicos de outros países emergentes. Então existem países com risco igual ou menor, né? Que o Brasil oferecendo rentabilidade maior até. Então você vem aqui, desce, dá uma olhada, olha só, você vê aqui os títulos públicos, você pode vir aqui em holdings e você consegue ver em quais países está essa dívida. Olha o dinheiro que o pessoal está oferecendo, né? Então você vê ali o México a 6,65%, a Indonésia a 4,95%, o Brasil em outras horas, né, oferecendo a 3,54%, agora está bem mais baixo, acho que eles não atualizaram
ofertaram aqui. Você vê a Turquia oferecendo a 4,11. Então aqui tem uma mistura aqui de vários títulos públicos, né, bem diversificados ali, você pode ver, e aqui você receberia ali a mesma coisa, uma rentabilidade melhor até do que a gente tem hoje. Você pode consultar ali no finance.yahoo, você consegue ver que o dividend yield, né, desse ETF hoje está em torno de 4,49%. Aqui nesse site você pode navegar bastante, né? Então aqui você consegue ver esse outro ETF aqui, que é na verdade de moedas de outros países, né, para você conseguir manter o seu valor aí. Então, cara, tem várias coisas que você pode consultar aqui. Esse site aqui permite você pesquisar sobre outros ETFs também do mesmo estilo, então aqui você vem no EMB aqui, você pode ver o EMBH ou qualquer outro aqui que você consegue encontrar, olha só, EMB, EMBH, o PCI, por quê? Porque você vai mostrar os que as pessoas usam para comparar com esse, né? Então normalmente são ETFs aqui de riscos semelhantes, você pode fazer uma pesquisa aqui e você pode encontrar ETFs aí pagando bem melhor que o Brasil. Então assim, o Tesouro Direto para mim, nesse valor, né, de 2% ali, para mim não faz sentido nenhum deixar meu dinheiro emprestado para o Brasil. É óbvio, né? Raul, o que para reserva de emergência? Eu não uso o Tesouro para isso, se você quiser continuar usando, mesmo sabendo de todo esse contexto aqui, se você ainda acha que faz sentido para você, você pode usar. Eu prefiro deixar minha reserva de emergência na minha conta, não corro risco de mercado suspenso, não corro risco do valor nominal ser alterado ali. Raul, vai perder uma rentabilidade de 2%, alguma coisa? Eu tô tranquilo com isso, tá? Essa situação aqui, Raul, você acredita que isso vai se prolongar, né? Isso é uma crise, o Brasil vai quebrar, vai ter calote, vai sei lá o quê? Gente, não. Isso aqui foi um simples erro de rolagem da dívida ali que o governo fez, ele cometeu um equívoco que ele deve conseguir corrigir aí com certa tranquilidade, ou a gente deve ver nos próximos meses também, talvez, uma melhoria na taxa Selic, deve ter um aumento na taxa Selic que o governo não deve conseguir, tá? Eu insisto nisso, não faz sentido o governo segurar taxas ali de países desenvolvidos a 2%, sendo que não é um país desenvolvido, sendo que o risco Brasil subiu, né? Então a gente viu ali um aumento dos gastos do governo para conter a pandemia ali, a situação fiscal brasileira foi fragilizada, o governo já falou mais de uma vez que está tentando driblar isso ali de alguma forma, a gente viu um aumento do déficit público, a economia vive uma contração e o governo querendo diminuir a taxa Selic. Obviamente, ninguém vai emprestar dinheiro nessa taxa, ninguém que é estrangeiro vai emprestar dinheiro nessa taxa, ele vai ter que enfiar deságio nisso aí e o Tesouro Selic deve ficar sendo corrigido ali toda hora. Eu não tenho mais Tesouro Selic, me desfiz dos meus títulos do Tesouro Selic, vendi alguns títulos que eu tinha também IPCA ou prefixados ali, que eu tinha um lucro ainda em marcação a mercado, né? Eu falei para vocês muito sobre não estar confiando no momento da moeda brasileira e é exatamente sobre esse tipo de coisa que eu tô falando. O Brasil aumentou muito o risco, o real se desvalorizou aí, a segunda moeda que mais se desvalorizou no planeta, né? A gente está perdendo ali só para o Bolívar venezuelano nesse ano, mais de 33%, além de tudo isso a gente ficando mais pobre internacionalmente, agora um prejuízo nominal ali no Tesouro. Então não dá, né, gente? Simplesmente não dá para defender o Tesouro Direto nesse momento que a gente está agora aqui. Fica muito complicado realmente investir em títulos do governo, sabendo principalmente que deve ter um aumento das taxas e tudo, porque não faz muito sentido comprar essa dívida desse valor. Eu acho que poucas pessoas estariam interessadas ali em fazer o investimento do Tesouro Direto nesse momento. Então eu espero que vocês tenham entendido aqui um pouco. Essa ia ser uma live ali paga lá do curso. Eu vou entrar um pouco mais nesse assunto lá dentro, mas eu achei que vocês precisavam saber isso de modo geral. Eu quis aqui compartilhar com vocês, com a comunidade. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Deixa o like aí e me comenta aí o que você acha. Você ainda tem títulos do governo. Um beijão, o vídeo de hoje foi só e até o próximo vídeo.